Olá, gente, tudo bom? Uau. Esperando todo mundo entrar, dá uns 5 minutinhos enquanto o pessoal vai entrando. Assim que o professor Expedito entrar, ele solicita para entrar, a gente dá o ok dele. Tá certo? Boa noite, pessoal. Não tá tão noite assim, ainda é tarde, né? Mas estamos passando para a noite. Só no aguardo. Lembrando aí ao pessoal. Que alguém ligou? Ah, Eu já desliguei. tá. Não, pensei que era o Expedito entrando. Os temas são pré-estabelecidos, né? São redução de tributos, investimentos em áreas essenciais, planos diretor, mobilidade urbana, desburocratização, turismo, empreendedorismo, cargos e comissões. Esses temas são para todos os candidatos. Então a gente está fazendo os mesmos temas, não são as mesmas perguntas, mas os temas são pré-estabelecidos e todos eles receberam antes de iniciar as lives. Então eles tiveram tempo para dar uma estudada sobre o assunto, né? E esses temas serão a base das perguntas junto com o plano diretor deles. A gente pegou o projeto dos candidatos e em cima dos projetos a gente vai fazer as perguntas com um tema pré-estabelecido. Pô, muito legal. O pessoal de Concórdia entrou, obrigado por estar participando. O pessoal aí de Tubarão. Novo Tubarão também está entrando aí, pessoal. Bom, pessoal, obrigada Mayara, aí. Felipe, Matheus Nunes, Felipe Rodrigues. Bastante gente. Só aguardando o professor Expedito. Agora que deu 18 do horas, a 23. gente tá esperando o pessoal já ir entrando. Isso deu as 18 horas exatas. Esses são os temas. Oi, Luíva, beleza? Ó, o professor Expedito entrou, aguardar ele pedir para Solicitar a entrada. solicitar a entrada. Mas já estamos online. Muito boa participação de todos. Samira Pereira entrou também. Tudo bom, Sami? Pois manda a pergunta aí pra nós. Gente, uma coisa que eu senti falta, alguns vieram conversar comigo, que na outra live eles fizeram perguntas durante a live. Eu quero explicar para vocês que fica difícil da gente ler e acompanhar durante a live as perguntas. Então, por isso eu deixei uma caixinha de perguntas antes, para quem quisesse fazer alguma pergunta, deixar lá na caixinha de perguntas, porque a gente não teria como avaliar isso. Chegou a solicitação. Opa. Aguardar aí um pouquinho a internet. Não, tranquilo. Sai! Opa! Conectou, professor! Professor Expedito, boa noite! Achou! Assim ou assim? Não, assim, Opa! né? Opa, Não, assim, assim! em pé. Isso. A live no Instagram tem que ser com o celular em pé, professor. Senão a gente vai ficar todo atravessado aqui na nossa discussão. É um iPad? Ah, mais Celular fácil, aqui. né? Ah, agora tá melhorando. Tá É isso aí, arrumando, tá arrumando. Não, comecinho é pra gente se ajustar mesmo. Pronto. Deu Opa, certo. certinho. Primeiro, boa noite. Queria agradecer ao candidato, professor Expedito, pela participação nesse debate, nessa conversa, engrandecendo aí a nossa democracia municipal, né? Lembrando que os temas pré-estabelecidos já foram passados ao senhor anteriormente, acho que falamos através do Arthur Michels, né? Então, os temas, só para quem está entrando na live agora, né, eles são pré-estabelecidos, eles são a redução de tributos, investimentos em áreas essenciais, plano diretor, mobilidade urbana, desburocratização, turismo, empreendedorismo, cargos e comissões. Esses são os temas base. As perguntas serão baseadas nesses temas e no plano diretor do professor Expedito. Professor, eu quero agradecer a sua presença hoje, né, por ter aceitado fazer essa conversa com a gente. Queria dizer que procurar fazer as respostas em torno de 3 minutos para a gente poder ter um pouco mais de dinâmica, não ficar cansativo para quem está vendo, né? E aí Tá poder certo. fazer um pouquinho mais perguntas.
E queria dar um minuto para o senhor se apresentar, para quem ainda não conhece, para ter a oportunidade de conhecer o senhor. Então, eu me chamo Expedito, quero cumprimentar a todos aí nessa tarde linda, maravilhosa, né? Porque começou com um dia fechado, chuvoso, e agora está um tempo bom. Eu nasci em São Martinho, meu pai é de Vargem do Cedro, e eu nasci no São Luís, meu pai mora em Maruí ainda, trabalha, tem 82 anos, está forte. Minha mãe é de Armazém, toda a minha família veio do Vale do Rio Capivari. Eu nasci num dos braços do Rio Capivari e vim morar aqui na foz do rio, aqui onde encontra com o Rio Tubarão, na minha comunidade. Estou aqui há 21 anos, empreendi aqui, sou formado em administração, fiz pós-graduação em economia e tenho mestrado em gestão universitária na área de educação, né, que seria administração pública pela Universidade Federal. E ainda para complementar, fazem 40 anos que eu me formei técnico agrícola, trabalhei criando coelhos os meus primeiros 5 anos de atividade como técnico. Também trabalhei na Souza Cruz, foi uma escola, foi uma faculdade para mim. Já visitei muitos países, estive no Japão em 94, em Portugal e muitas outras paragens ali, sempre para a gente poder conhecer novas culturas, novas formas de ser, fazer e estar. Escolhi Capivari por opção, né? Acreditei no povo daqui e aqui fiz os meus investimentos. E assim, uma instituição de ensino que veio trazer para cá medicina, odontologia. Então, estamos aqui na cidade cheio de postos de saúde sem dentistas, né? E eu espero poder contribuir, já dei o primeiro pontapé na área de saúde também. Medicina veterinária começou esta semana. E ali tem direito, psicologia, o município será em poucos anos uma cidade universitária. Na área do turismo, podemos falar um pouquinho, se tu quiseres fazer alguma pergunta sobre isso, sobre a cidade universitária. Mais para frente, professor. O turismo também, né? Já Capivari recebeu, antes da pandemia, 5.000 pessoas por semana. Pasmem, você ficou parado ali, até eu às vezes nem acredito. Sério? É isso mesmo. Então, nós somos uma cidade turística, mas ainda não nos descobrimos, sabe? Então, Capivari tem um potencial enorme, nós precisamos renovar a forma de fazer política, a forma de cuidar dos interesses públicos e da política pública. Eu venho me preparando desde 2005, né, que o pessoal começou a dizer que eu tinha perfil para ser prefeito, eu tinha cara de prefeito. Na verdade, eu queria mesmo ser padre, né? Mais fácil, tá? Não deu, o vô não deixou. Aí, sabe que eu tive que ir para o colégio. Aí o vô dizia para meu pai, tu bota esse guri para trabalhar, porque gente para rezar já tem que chega, porque tem lá Dom Evaristo Arnes, que é da nossa família, Zilda Arnes, família Berkenbrock, também lá Albertina Berkenbrock, lá de São Luís, é prima irmã, é da minha avó, que também tinha o nome de Albertina, e iam para aula junto, as duas, né, na época. Então, sou de uma família que conhece o que é riqueza, o que é pobreza, trago oportunidades para todo o povo da região, já formei na instituição, já foi emitido, né, ali na FUCAP 60.000 certificados e diplomas de Florianópolis a Porto Alegre, então já é uma participação bacana, onde a gente pode dizer que fez com que toda a região crescesse, em especial. Só para ter uma ideia, quando eu vim para cá, 16% das professoras tinham faculdade. Hoje, 100% das professoras têm faculdade, têm pós-graduação, aumentou o salário delas, juntando com a do marido, já comprou um carrinho, já reformou a casa. Então, Capivari é uma cidade bacana. Se fizer uma boa política de habitação, que também se puder botar aí, que seria a reciclagem de resíduos sólidos, né, que seria pegar ali a nossa CSN, lavador, né, desmanchar aquilo, passar num britador e fazer tubos e tijolos para muros e casas populares, essa cidade ficaria um brinco, entendeu? Sim, professor. Então, deixaremos para falar aí sobre empreendedorismo e infraestrutura um pouco mais para frente, tá? Obrigado aí pela apresentação
Queremos começar pelo primeiro tema, redução de tributos. Karine, por favor. Então, professor, no seu plano de governo traz diversas vezes a questão de redução de tributos. Eu dei uma lidinha nele lá. Fala redução de código tributário municipal. Eu queria saber, previamente, se o senhor já fez um estudo e tem alguma sugestão ou exemplos de pontos que poderiam ser alterados na sua alteração do plano municipal. Não, nosso plano não precisa de alteração e nem recomendo que eu faça. Por outro lado, quando você faz uma redução tributária, você precisa fazê-la com responsabilidade para que ela possa gerar mais receitas. Como? Fazendo com que mais pessoas contribuam. E o que é mais importante é você manter a carga tributária para a economia principal. Quando, no nosso caso, 5%, a economia principal vem de produção de energia elétrica. Nesse caso, não haveria redução. Haveria redução para aquelas empresas que queiram se instalar aqui, porque aquelas que aqui está sobrando poucas empresas. Porque como está muito caro o imposto, as empresas quase todas foram embora. Então, se não tiver um trabalho responsável aqui na cidade, a gente vai ficar sem arrecadação. Você está mexendo no cabo aí, eu acho que volta e meia ele quer... Você está se mexendo tudo, não é? Então tá. Então a redução dos impostos seria nesse sentido. Veja bem, para indústria, comércio e serviço, comércio e serviço, nós temos uma carga tributária também de 5%. Se um capivariense quiser empreender, onde ele vai empreender? Ele vai empreender em outra cidade, menos em Capivari, porque aqui custa 5%. E Tubarão, por exemplo, cobra 2%. Então, o pessoal está indo embora. Então, se não tiver uma política tributária, primeiro para manter as empresas que aqui estão, nós teremos problemas até mesmo para convidar amigos empresários para virem para cá. Então, a reforma tributária é necessária, mas a redução não é na economia principal. É na economia secundária, que é de comércio e serviço do ISS. E esse é um aspecto da redução tributária. A outra é você fazer o REURB, fazer com que mais pessoas paguem o IPTU. Por exemplo, no nosso caso, o IPTU tem 40% das casas pagam porque eles não têm a regularização fundiária, entendeu? Então, se você fizer a regularização fundiária, aí nesse caso esse caso já aumentar um pouquinho, porque a nossa tabela, ela está muito defasada e precisa aumentar a quantidade de pagantes. E eles querem pagar, ninguém se nega a pagar, mas eles querem um lar legal. Então, nesse sentido, vai haver um aumento na arrecadação e você fazendo o ajuste numa tabela, você também terá incentivos para a produção de calçadas, incentivo para quem fizer fossas com sumidouros dentro do padrão Caixa Econômica, faz com que o meio ambiente fique mais limpo e ele possa ter o IPTU reduzido, incentivado nesse sentido. Então, quando eu falo em política tributária, estou falando de políticas públicas de um modo geral, admitindo as necessidades que a cidade tem. E dentro daquelas necessidades, dos pontos fracos, digamos assim, é em cima desses pontos que a gente deve trabalhar. Com muito carinho, com muita responsabilidade, porque o povo daqui é bom pra dedéu. Tá ok. Show de bola, professor. A segunda questão é sobre um tema essencial, educação, o seu forte. Então, vamos lá. No seu plano de governo, vimos que tem a criação de uma bolsa de estudos para ensino superior e ensino médio. O senhor já fez algum estudo para verificar o impacto final dessa proposta? E eu sou uma segunda pergunta. E se o senhor acha que isso pode ter algum conflito, já que a sua área de trabalho, o senhor é empreendedor da área de educação superior. Então, isso não poderia causar um conflito? E se o senhor já fez um estudo sobre o impacto dessa bolsa para o município? Essas bolsas de estudo, na verdade, o impacto é muito pequeno. Para quem recebe, é muito grande. Agora, para a cidade, é muito pequeno. Só para te dar um exemplo, a FUCAP recebe, lá de 13 de maio, R$30 mil por mês para abater nas mensalidades dos alunos
que vem do 13 de maio, a prefeitura dá o ônibus, dá o motorista, paga o óleo, coloca o cidadão 13 maiense no carro e ainda manda ajuda de custo para os seus munícipes estudarem. E 13 de maio não tem sequer uma receita gorda como o Capivari tem. Tem muitas áreas, muitas gorduras que devem ser cortadas, né, ou contratos a serem negociados, porque quando você tem numa pandemia, quando você tem a economia em recesso, todo jeito, muitos contratos com a prefeitura precisam ser revistos. E você mesmo ali com 30, 50 mil reais por mês, você coloca muita gente para estudar. E quanto a isso, não haveria nenhuma sobreposição ou prejudicar por ser a mim ligado à faculdade, porque quem vai receber no expedito é o cidadão e com certeza eu terei secretários de ações sociais que farão esses trabalhos de forma lícita e quem recebe é o cidadão. E quem vai receber lá seria a empresa, onde lá eu terei pró-reitores e pessoal trabalhando lá nesse sentido. Então, não seria para mim, o benefício não vem para mim. Como no início desse ano, também preparei uma equipe para fazer o REURB e eles não foram contratados, já estão se formando, terei que fazer novamente. Então, essa parceria público-privada, a faculdade, faz a diferença para implantar todas as políticas públicas. E tudo aquilo que eu coloquei à disposição, há 4 anos atrás, não foi utilizado e o povo está a sofrer. E o Ministério Público está aí para olhar também. Então, quando a gente está do lado de fora, vendo que pode ajudar, mas que os governantes, por isso também não fiz coligações, porque quando os governantes que lá estão pensam em si e não no próximo, eu não vou ali para ganhar dinheiro, eu tenho muito bem facilidades em ganhar dinheiro e ensinar os outros a ganhar dinheiro. Eu vim para Capivari ensinar as professoras a ganhar dinheiro, ensinar as famílias a ganhar dinheiro e sem ciúme. E a inveja que é das crianças que riscavam os carros na frente da escola, foi tudo substituído pela esperança. Então, o povo é esperançoso, temos um povo fantástico, sedento por justiça, e tudo aquilo que for feito de forma justa e de forma legal, eu só recebo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e eu vou votar no expedito porque não perguntou meu preço, não estou comprando voto, não estou comprando ninguém, e vejo a reforma tributária como um caminho também para, primeiro, gerar emprego. A melhor saúde, tu sabe que é um emprego, né? Porque a empresa ajuda a cuidar do funcionário dela. Então, não é só a prefeitura com um hospital 24 horas que vai cuidar da saúde. Eu tendo aqui a tabela de imposto revisada, empregos e poder trazer empregos, porque é impossível você convidar qualquer pessoa para vir para Capivari sem ter o Código Tributário pronto. Até mesmo a gente, nesse mesmo tema, também tem ali a regularização do parque industrial. Mas o parque industrial é a terceira coisa a fazer. Primeiro, resgatar a moral da cidade. Segundo, fazer a reforma tributária. Terceiro, fazer a reforma a regularização dos espaços recuperados que o meio ambiente recuperou. Né, espaço recuperado porque tinha problemas com o ambiente... Sim. Áreas degradadas passivos precisam ser lá, tem que fazer todo o processo. Mas não adianta eu conceder via comodato um pedaço de um espaço de terra lá, porque eu já sei que eles vão crescer um quanto daqueles que já estão ali cresceram. Eles tiveram crescimento limitado por falta de apoio, por falta de uma máquina, que vai lá, uma rascavadeira, uma patrola que vai lá nivelar o terreno. Aqui a cidade do tudo é proibido. Isso não pode, proibido não pode. Enquanto não parar com proibido não pode, os empresários estão ali chorando, pedindo água, e não vai acontecer nada se não entrar Expedito e Aurimar com responsabilidade, que é a nossa praia. Então é nesse sentido que o eleitor precisa perceber. E se ele não perceber, será uma lástima para a cidade, com certeza. Professor, agora a gente vai conversar sobre cargos e comissões. Eu vi num debate seu uma proposta de aumentar a carga horária municipal
que seria um turno das 7 à 1 e um turno da 1 às 7. Seriam 2 equipes, pelo que eu vi no debate. Eu queria saber como que seria essa carga horária reduzida, se não iria aumentar o custo municipal, uma vez que o município não deve gerar emprego, sim, proporcionar que o empreendedor gere esse emprego, né? E como você pretende alocar essa demanda? Amiga, não é só das 7 à 1, da 1 às 7. Eu acho que eu falei só uma parte, por exemplo. Se a gente ir lá no hospital, lá, na verdade, não tem hospital. Lá no nosso atendimento 12 horas, lá tem, por exemplo, seis enfermeiras. Se eu colocar uma de manhã, 6 horas. Outra à tarde, 6 horas. Outra à noite, 6 horas. E a outra de madrugada, 6 horas. Eu já tenho enfermagem 24 horas no estabelecimento. E as pessoas já estão lá. Percebeu? Sim. Quando você tem uma retroescavadeira que trabalha durante o dia, de sol a sol, tem 12 horas. Então, um trabalhador trabalha de manhã 6 horas e o outro trabalha à tarde 6 horas. A mesma máquina, eu não vou precisar comprar mais uma máquina para fazer a drenagem da cidade que alaga tudo quando chove. Então, se você olhar por um lado, e você tem 2 maquinistas? Tem. Eles estão contratados? Sim. A máquina está ali? Sim. Está paga? Sim. Quantos metros de tubo precisa ser enterrado? Milhões de metros. Centenas de metros, né? Se milhões eu exagerei, né? Centenas de metros para enterrar tubo. Pô, se a máquina ficar no local de sol a sol, sai um maquinista, entra o outro, eles já estão ali, eles são efetivos. Estás me entendendo? Então, sim, quando eu coloco 2 maquinistas numa máquina só, o preço já está pago. Então, essa ideia de que eu vou duplicar, que eu duplicaria a despesa, não. Eu seria mais racional, porque eu utilizaria a máquina por mais tempo, o servidor trabalhando 6 horas com equipamento bom, com treinamento, em 6 horas, quem conhece serviço público sabe, feito com garra, feito com vontade, em 6 horas rende mais do que 8. Entendi, pode ter certeza disso. Então, na verdade, quando você fala em trabalhar, vamos pegar lá na tributação, tem lá 18 funcionários, 9 de manhã, 9 à tarde. Pegou? Entendi. Entendemos. Vai dividir vai ampliar os turnos, não a mão de obra. Isso, é só questão de organização do trabalho. Isso chama-se racionalização do trabalho para atender a comunidade o dia todo. O negócio é pensar no contribuinte, na sociedade. E se você organiza essas tarefas desta forma, você consegue fazer muito bem. Eu não tenho dúvidas disso. Ok, professor. E tem mais, né? Opa. Eu tenho mais. O pessoal que está lá, como eu estou de chapa pura, não vou levar um caminhão de políticos lá para dentro. Eu vou pegar os próprios servidores que têm conhecimento das necessidades da cidade e vou promovê-los como secretários e diretores. O meu vice é o Aurimar. Quem vai ser o secretário de saúde? É o Aurimar. Quanto é que ganha o secretário de saúde? 7 mil. 8 mil. Quanto é que ganha o vice? 7. Eu, com R$1.000, vou pagar o secretário de saúde. Com R$1.000. Já economizei 7. Então, quando vocês virem eu começar a fazer isso, vai sobrar dinheiro para tudo é lado. Entendi. Certo, professor. Continuando nesse gancho aí do trabalho, também li ali no seu plano de governo, aquisição de locais para alocar empresas, né? Quanto a esse investimento e facilitar a vida do empreendedor e essa área, de que forma ela vai ser locada, vai ser vendida, qual é a parte jurídica dela, ela vai estar pronta para o cara empreender? Como o senhor pensa em fazer isso, essa parte de alocar o espaço físico para empresas? Tem três linhas de trabalho.
tem aquela área de, por exemplo, de desapropriação. Sim. Mas quando eu falo em desapropriação, é coisas tipo assim, ó, você vem da BR-101 e cai para Ilhotinha, lá em cima naquele trevo. Você não consegue entrar. Percebeu ali? Tem uma casa ali que precisa desapropriar, comprar uma outra, negociar com a família, ou trocar ou desapropriar. Então ali você pega aquele terreno para melhorar a via pública. Como também pode ter para aluguéis, como também poderá ter, então, desapropriação, poderá ter aluguel, como também poderá ter a legalização daquele espaço que já existe. E também aqueles que já foram, já estão cedidos para as empresas, fazer uma forma de incentivar com que eles fiquem aqui, porque eu tive uma reunião com eles, fiquei apavorado, eles querem ir embora por falta de apoio. E o apoio que eles querem, se vocês souberem tão pouquinho, os incentivos são tão fáceis, fáceis e poucos, que a gente fica até pasmo. Mas, enfim, existe essa área, legaliza essa área primeiro, para depois ir para esse espaço. Agora, dependendo do tipo da empresa, você poderá fazer algum desembolso incentivado. Caso contrário, você faz uma política e uma boa seleção de empreendedores que gerem empregos, que gerem trabalho, como tantos quantos já temos aqui na nossa cidade, que merece o nosso carinho, o nosso respeito, e fazermos tudo para que eles ganhem dinheiro. Eu não tenho... antigamente o governo federal, estadual nunca tratou com a faculdade, mas eu fui tratado como empresário, como bandido. Entendeu? O que é empresário? Empresário é um bandido que gera emprego, paga salário. Então, a classe empresarial sofreu muito nesse país nos últimos anos. E a gente conseguiu vencer isso. Então, aqueles que venceram esse problema, né, e que têm a sua empresa em dia, sua empresa enxuta, gerando e sobrevivendo nesse momento de crise, que agora espero com a economia melhorando, a economia girando, nós teremos então os empresários mais fortes, mas o apoio do município basicamente é nesse sentido. E o teu, como te digo aí, essas frentes dependendo do resultado que traz para a cidade. O que importa, amiga, é o ganha-ganha. Verdade. Sim. Professor, agora a gente vai começar um tema que eu acho que você entende muito bem. Vamos falar de turismo, como a gente tinha combinado. Uhum. Então, a FUCAP ali atrás, ela tem uma saída para o Rio Tubarão, certo? A gente sabe que ali também tem o curso de hotelaria e turismo. Temos alguns exemplos. Por exemplo, eu viajei para o Nordeste, lá tem o Vapor do Vinho, lá a gente aproveita muito o Rio, né, São Francisco. Existem também outros países, como a Argentina, com o Rio del Prata, a Europa, que utilizam o Rio como potencial turístico. Eu queria saber a sua posição quanto à utilização do Rio e se você acha que esse é um novo potencial para atrair turistas para Capivari. O turismo através do rio, sim, mas na FUCAP não. Tanto que eu já incentivei um vizinho meu a fazer uma marina melhor e mais bonita do que aquela da FUCAP. Aquela da FUCAP é utilizada pela comunidade, porque eu, há muitos anos atrás, quando comprei uma embarcação, tinha que andar no meio dos espinheiros para colocar, né? Saía lá com os pés tudo rachado. E um dia eu rezei assim para Nosso Senhor me dar um dia, um cantinho, que eu tivesse um lugar bom para soltar um barquinho de graça. Foi lá em 94, um anjo disse amém, e depois eu vim ali, comprei aquele terreno e acabei fazendo ali. Mas aquele espaço foi aberto a pedido da Defesa Civil de Tubarão, Defesa Civil Capivari, Corpo Bombeiro Tubarão, Corpo Bombeiro daqui, Marinha, Defesa Civil, Marinha, Corpo Bombeiro, todo esse pessoal. Então, na verdade, aquilo ali é um equipamento de segurança, uma área de segurança onde você possa, quando tiver um acidente ou qualquer coisa assim, ali é porta aberta, vocês já perceberam que não tem muro. Sim, então sim. Tem guarda 24 horas e a própria Marinha, a Defesa Civil, Polícia Ambiental, eles não pedem para entrar. Os guardas, o pessoal está ali, é só dar um oi para o vigia. Oi, estou indo, beleza? Olha, nunca ninguém roubou nada, toda a vida aberto, bonito. Então, a comunidade começou a utilizar aquilo ali
porque eu não me importo. Eu fiquei tão feliz no dia que eu pude botar a minha canoinha ali, que eu disse assim, todos aqueles que assim tiverem, sintam-se à vontade aqui nessa casa. A atividade principal ali é a educação, eu não vou mudar a atividade principal, ali não vai ter atividade turística, porque atividade venda de bebidas, coisa parecida, não pode. Ali é só entrada, saída, seria só para o pessoal da comunidade, pronto, né? Agora, um pouco para lá, uns 2 terrenos lá, eu pedi para um colega fazer uma marina e também colocar lá garagens e coisas parecidas e investir lá, fazer. O pessoal queria fazer ali um deck, coisa parecida. Eu disse, não, aqui a atividade principal é assim como eu te falei, né? Então, eu estou incentivando os vizinhos a fazer, mas não eu ser investidor nessa área. Não, o meu investimento é em educação e em indústrias. Estou colocando ali uma indústria de fazer pino, né? Fazer próteses dentárias, em titânio, em tecnologias novas, fazer uma clínica odonto, uma clínica médica para atender, como tu sabe, estou botando ali uma fábrica de veterinários, uma fábrica de médicos, uma fábrica de dentistas, o curso de medicina de odontologia começou agora, aqui em Cafari os postos estão todos sem dentistas e sem médicos, então a primeira parte da minha participação aqui na cidade, nessa vida, eu já dei, que foi criar uma instituição de ensino superior, fazer uma fábrica de dentistas e de médicos, e agora sim, dentro contribuindo no poder público municipal, fazer a segunda parte, porque eu entendo que Deus me deu uma missão e eu estou na metade dela. E faço isso com muito gosto, com muita facilidade, por isso me coloquei à disposição de forma natural e descontraída, e estamos indo muito bem, obrigado, como se diz, né? Graças a Deus. Certo. Professor, também ali no seu plano de governo, o senhor tem uma parte na parte de agricultura, falar algo sobre um ambiente, seria uma sala de zootecnia para cuidar desses animais soltos, até uma pergunta que tinha sido feita aí por uma colega, a Cibele. Então, quantos animais de rua, já que o senhor, como empreendedor aí da educação, está tendo o curso agora de veterinária, quais seus planos aí para esse controle zoonoses? Isso. Então, hoje ainda fui numa casa, tem uma menina que disse assim, professor, me ajuda, socorro, todo dia minha filha é mordida ou quase mordida por cães de rua. E pasmem, o cachorro quase morde ela, mas quando ela grita, o cachorro tem dono. Então, quer dizer, o Capivari tem muito cachorro de rua que não é de rua. Então, quando a gente fala sobre isso, é claro que onde era o cemitério, ali já está previsto a implantação de um centro de zoonose com os estagiários e profissionais dessa área para fazer todo o trabalho de higienização e controle sanitário, né, e toda a zoonose e também preparação para possíveis doações. Agora, tem muitos cachorros de rua aí que se a gente pegar e botar lá para doar, o dono vai lá buscar, entendeu? Então, tem muito disso também, então não vamos exagerar. Mas o controle tem que ser feito, uma política de não deixe o seu cachorro na rua, seja responsável, cuide do seu vizinho, ame o seu vizinho, diga, vizinha, eu te amo, não deixo mais o cachorro te morder. É isso que eu quero, entendeu? É essa beleza, né, de viver assim, como a gente lá de São Martinho vive em comunidade. Então, essa é a primeira campanha, né? Cada um cuidar do seu bichinho com mais zelo, etc. e tal. E aqueles que estão abandonados, coisa parecida, além de ter um lar, um caminho, um local apropriado para isso, que a gente pode fazer. Muitos se preocupam, mas daí vai fazer muito barulho, vai botar essa cachorrada aqui, vão gritar que nem doido. Eu digo, mas eu sei o que tapa a boca de cachorro, é ração. Aí eles começam a rir, a gente... dá ração e dá Ivomec, que ele fica tranquilo, dá um banho, né? Um remedinho de verme, ele fica bonzinho. E assim a gente vai fazer com carinho, que todo mundo gosta do animal, todo mundo está disposto a fazer. Eu poderia também fazer via curso de veterinário, o centro de zoonose, mas seria duplicação de esforços, né? Se a própria cidade, a prefeitura, já tem o local, já está no plano de governo desse ano para ser executado o ano que vem. Então, vai acontecer esse centro de zoonose.
Então, fico à disposição e estou vendo soluções. Há solução em breve, há soluções, né? Em breve isso vai acontecer. Certo. Professor, agora o nosso tema é plano diretor, como a gente tinha programado, tá? As margens da BR-101, o nosso plano diretor que foi aprovado esse ano, tá como Zona Mista 3 e Zona Comercial 2. Quer dizer que as empresas como a Fametal, que ali está, não se enquadraria nesse plano diretor novo, aprovado agora. Outro fator é a questão da Librelato, que por conta disso, mesmo estando às margens da BR, teve que sair por conta de problemas de ruído com os vizinhos, né? E aí ela não se enquadra da NBR, estando como área comercial. Então, dentre essas, quais as suas sugestões de melhoria para o nosso plano diretor? Eu participei da confecção de 3 planos diretor. Um primeiro lá em 2005, 2007, que não foi aprovado. Outro plano lá em 2008, 2010, que também não foi aprovado. Depois foi feito um plano para as margens da BR-101 por ocasião da duplicação dela. Então, lá naquele plano, tinha muitos aspectos que nós, quando fizemos o plano atualmente, foram modificados quanto à sua classificação. Confesso a você que muitos daqueles itens, mesmo eu tendo opinião contra, fui voto vencido, mas não fiquei brigando, porque eu queria que fosse ele aprovado. Vejo hoje não só a tua preocupação, mas também aquelas que a Caixa Econômica veio me trazer, quanto ao parcelamento do solo em 360 metros quadrados. Também precisa ser revisado. Então, tem 2 coisas, revisão desses aspectos e aqueles que lá estão convivendo com a comunidade de forma pacífica, que seja trabalhado isso de forma responsável, né, até por já estarem ali no local, e que devam sim fazer contato, fazer compensação para a comunidade em volta, né? Até a própria Carrocerias Librelato, quando foi embora, acho que ali faltou diálogo, quer dizer, aquela pessoa que estava acamada, que ficava ali ao lado, poxa vida, não custava pagar um aluguelzinho num hotel lá em Tubarão uns 5 anos, ela seria muito bem cuidada, e, entendeu? Nem digo pegar a casa dela e trocar para o apartamento, mas se pegássemos um aluguelzinho de um apartamento lá fora, lá em outra cidade ou na mesma, se não achasse, estou até exagerando, e colocasse com ela, conversasse com a pessoa, ela se sentiria bem, agradecida e tudo daria certo. Muitas vezes é falta de diálogo, falta do senso de justiça para acontecer essas coisas. Ponto. Agora vamos para a Caixa Econômica Federal. Hoje foi aprovado os lotes, tudo com 360 metros quadrados. Eu fui voto vencido, mas preferiria que fosse aprovado a Bíblia, que é aquele 513 páginas, se eu não me engano, de plano diretor de Capivari. Ele é completo demais, mas nessa discussão toda, tem muitas coisas que ficou ali para serem trabalhadas. E a Caixa Econômica me avisou, olha, eu parei de fazer financiamento de casa própria em Capivari, porque o plano diz 360 metros quadrados. É muito caro, o dinheiro que vem dá de comprar o lote e fazer o muro. Então, quer dizer, inviabilizou para aqueles que querem investir no ramo imobiliário em Capivari. Então, precisa ser revisto. Aquela ideia de lote de 360 metros quadrados, ela não é mais viável. Ninguém mais quer laranjeiras e bananeiras atrás de casa para criar gambá. Muitos moram até em prédios. Vocês já viram quantas cidades, num lote só, tem muitas famílias. Então, você reduz, né? Eu fui síndico de condomínio lá em Tubarão, nosso prédio era 2 lotes, e moravam 20 famílias em 2 lotes. Então, por que um lote tem que ter 360 metros quadrados? Não faz sentido. Só que quando você começa a discutir essas coisas com as pessoas, muitas têm aquelas ideias de 1900 antigamente e querem fazer prevalecer elas. E tem hora que a gente tem que dar razão para quem não tem. Foi o que eu fiz, eu dei razão para quem não tinha razão, entendeu? Direitinho, né? E para num segundo... Para, num segundo momento, pegar o pessoal, fazer projetos para ajustar esses itens para viabilizar a Caixa Econômica e viabilizar os projetos das pessoas que aqui estão. Então, conheço esses problemas e estou preparado também para corrigi-los, né? Sem ficar brigando demais, entendeu? Certo, professor.
uma última pergunta aqui, essa é sobre o fim do subsídio do carvão na cidade, o que provavelmente vai acontecer, a desmobilização da maior empresa da nossa cidade, o que ela tem aí mais ou menos 70% do imposto do nosso município, ou seja, a arrecadação vem dali. O senhor tem alguma política pública quanto a isso? Já pensou em algo? O que o senhor pode falar sobre isso? Sim, na minha visão, o proprietário vai muito bem, obrigado. Tem essa... Porque dá lucro. Se a empresa é lucrativa, e se ele não está gostando, não quer mais investir em energia, como eles dizem, suja, né? Não é energia limpa, energia suja, precisa do carvão, blá, 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 blá. Não está gostando, mas eu sei que dá lucro. Não quer, dá ela para mim. Faz uma doação para mim, que eu vou fabricar energia muito feliz. Entendeu? Então, quando você diz que vai fechar, eu tenho a seguinte opinião. Nós, até 2027, já tem o subsídio. Vamos ao que interessa agora. Tem projeto para até 2037 que está tramitando em Brasília para o subsídio passar, ampliar-se para 2035, o projeto. Então, esse projeto vai ser aprovado? Claro que sim, gente. Presta atenção. Tudo que existe no mundo só faz sentido se tem utilidade. É necessário energia para os próximos anos? Claro que sim. Se nós tivéssemos nas políticas públicas federais um regime tipo Venezuela, nós precisaríamos de energia? Não, podia fechar. Mas não vai fazer falta. Estou errado? Não. Como nós temos agora com Bolsonaro, não tem a economia crescido. Mas ela não foi para a grota. Ela dá sinais de vida. A economia ainda respira. Se ela respira, e no pós-mandato atual do federal, as coisas melhorarem e não regredirem, tipo Argentina, se essa fábrica tivesse na Argentina, podia fechar. E se lá tiver alguém lá com alguma fábrica de energia, qualquer coisa, pode ir embora. Não será necessário energia. Num regime estilo Venezuela, não precisa energia. Energia para quê? Se não vai crescer. O povo vai ter que fugir. Como fugir da Venezuela, estão fugindo da Argentina para o Uruguai. 2.000 pessoas já foram. Já saíram, né, da Argentina para o Uruguai e vai começar daqui uns dias um movimento para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá não gera mais emprego, é um sistema que não desenvolvimentista, entendeu? Então, o que vai fazer a nossa usina fumar? O que vai fazer aquele chaminé fumar? É a necessidade de energia. Eu não tenho dúvidas disso. E junto com outros políticos, estaremos em Brasília, como estou lá de vez em quando, para resolver coisa com o Ministério da Educação. Vamos ao Ministério das Minas e Energia, mostrar o nosso potencial, mostrarmos a nossa economia, mostrarmos que estamos a fim de gastar energia, mostrarmos que queremos desenvolver, mostrar que não só Capivari, mas as cidades da região também vão fazer agora reforma tributária, reforma no trabalho, reforma salarial, enfim. Temos que tratar de racionalidade em tudo. Vai dar tudo certo. Sou esperançoso, sou otimista. Não tenho dúvidas que, enquanto nós precisarmos de energia, ela vai ficar aberta e assim vai ser. E não tem como ser diferente na minha visão. Certo. Okay. Tá bom, né? Então, assim? Acabou os nossos 7 temas, a gente falou de todos os temas. Foi muito rápido, viu? Né? Mas pode perguntar até meia-noite. Professor, eu teria até mais uma pergunta, se o senhor puder me responder, se estiver disposto. Eu queria falar que a gente tem aqui o Senai, que está fechando, a gente tem a mão de obra muito qualificada com esses cursos técnicos, tem a universidade, enfim, temos pessoas com mão de obra qualificada aqui. Quais sugestões para aproveitamento dessas pessoas qualificadas que nós temos aqui?
O que muito vai crescer no futuro são produtos ligados à área tecnológica. Tudo que está sendo ligado a tecnologias novas serão necessários. Então, estas empresas terão que trabalhar com novos produtos. Precisamos fazer a nossa área industrial, mas ajudar esses empresários a revisar o plano de negócio deles para garantir o futuro deles. Porque tudo que se fazia no segundo milênio não vale para o terceiro. Então, na hora de empreender, na hora de conceder um espaço, precisa ter uma equipe técnica que venha ajudar, porque o empresário, muitas vezes, ele não faz muitas contas ou faz limitado até o seu pensamento. Então, para garantir sustentabilidade, só tem uma forma: revisão no planejamento estratégico da cidade, revisão do planejamento estratégico das empresas que aqui estão e de auxiliar no planejamento estratégico das empresas que vão nascer. Nisso eu fiz muito bem, levei 1 ano e 8 meses fazendo o planejamento estratégico da Faculdade Capivari, e até mesmo a sua missão, é a mesma há 20 anos, que eu escrevi a missão lá, e a visão do negócio, o comportamento, como que ia ser, e tudo aconteceu. Então, é nesse sentido que eu me coloco à disposição. Queria que tu afinasse de novo a tua pergunta, porque, para mim, falhou o início da tua fala. Ah, professor, tá certo. Não, era a questão que o Senai tá para fechar, porque tem muita gente interessada. E aí, mas eu acho que o senhor acabou respondendo, falando em tecnologia. Sim. Então, aproveitamento da mão de obra. Tá certo. Professor, nós estamos encerrando, falamos de todos os temas. Eu gostaria muito de agradecer, né, a sua presença. E eu queria dar mais um minutinho aí para o senhor finalizar, falar aí, quiser fazer algum encerramento. Então, como eu comentei no início, né, eu acreditei nessa cidade, eu acreditei nas pessoas que aqui estão e acreditei no potencial delas. Temos feito com que todos tenham se desenvolvido nesses anos. Ainda vejo a necessidade de políticas justas no social, na educação e também no serviço público. A gente precisa dar mais oportunidades para aqueles que lá estão, não colocar novas pessoas para mandar neles por serem políticos, eles são sedentos por isso. Fica aí o meu abraço. Quem conhece Expedito, confia, sabe, da minha capacidade, da minha forma carinhosa de fazer as coisas. Eu já sou casado há 33 anos, tenho uma neta de 4 anos e quero uma cidade que se orgulhe. Eu quero uma cidade universitária, uma cidade de credibilidade. Cidade que não tem credibilidade, ninguém compra. Eu quero uma cidade de credibilidade e nós vamos ter. Quando eu vim para cá, Caixa Econômica só tinha posto, queria ir embora. Hoje tem Banco do Brasil, tem Sicoob, Caixa Econômica é uma potência, hoje é uma praça respeitada. E os detalhes que temos para fazer são tão pouco. Desde reciclar o nosso lavador para fazer tijolos e tubos, como eu falei antes. Isso vai gerar trabalho, isso vai gerar emprego, vai trazer novas tecnologias, nós podemos revolucionar essa cidade. Nesse sentido, quero deixar aqui um grande abraço para o meu vice, que é o Aurimar da Silva, já foi secretário de saúde, é um cabra fantástico. Quando ele foi secretário de saúde, nós tínhamos hospital 24 horas, e eu vejo ele comprometido comigo, comprometido com a cidade, e assim nós estamos nos preparando para fazer o melhor governo. Eu me vejo como prefeito, me vejo como teu prefeito, te representando de forma carinhosa, bacana, e que dê orgulho para o meu pai e para minha mãe. E eles me pediram para mim, entra com a cara limpa, mas não saia com o pé cagado. Eu prometi isso com meu pai e isso eu vou fazer. Peço voto por 23, dia 15 de novembro, e muito obrigado por esta oportunidade. Carinhosamente digo que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe Capivari. Tá bom, muito obrigado ao candidato, muito obrigado, professor Expedito, por essa oportunidade. É um show de democracia em Capivari e na próxima semana estaremos aí de novo. Muito obrigado mesmo.
Amém. Gente, eu gostaria também de convidá-los, porque agora às 7 horas vai ter a live com o pessoal de Tubarão, que está fazendo pela primeira live com candidatos de Tubarão, então quem quiser também acompanhar lá. Agradeço a presença do professor, agradeço a presença de todos, foi uma boa live. Um abraço, até a próxima. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado, professor.